Ok, então, bom dia pessoal. Meu nome é Vitor, eu sou desenvolvedor back-end na Tribu Broker, na bolsa da Warren, e vou falar sobre código limpo na Warren. Eu escolhi esse nome porque a minha ideia não é especificamente falar sobre o livro do Uncle Bob, mas o livro famoso, Clean Code, Código Limpo, e sim tentar motivar a gente ter mais essas conversas, ou pelo menos trazer mais à tona, né? Porque essas conversas, elas sempre necessariamente acontecem. E, enfim, motivar sobre por que que é legal a gente dar importância para isso, conversar sobre isso e propor uma forma de da gente conversar mais sobre isso na Warren. Então vai ser mais uma motivação, até porque uh, essas opiniões sobre o que é ou não um código bom, um código limpo, elas vão variar muito dependendo do contexto, dependendo da pessoa, dependendo do background da pessoa. Então, acho que é um espaço que vale a pena focar em trocas e em discussões mais do que uma apresentação, né? Enfim, o livro é uma fonte riquíssima de várias sugestões interessantes, dicas boas, e eu acho que vale a pena a gente ter isso num lugar para a gente consultar e debater, mais do que numa apresentação. A apresentação também seria interessante, né? Também fica válido aí para quem quiser trazer especificamente sobre o que o livro fala, mas não foi minha proposta para hoje. Então aqui são as coisas que eu penso em falar agora. Tentar falar sobre o que é código limpo, bem rapidamente por cima, por que isso importa, o processo de escrever quando a gente tá desenvolvendo uh, um caminho que é legal a gente seguir para tentar chegar num código mais limpo, falar sobre qualidade de software em si, não necessariamente qualidade de código, mas qualidade de software e velocidade de entrega. Essa relação eu acho que é um ponto legal que é bom a gente ter sempre em mente. E depois introduzir aí a minha proposta desse espaço de discussão. Então, o que é código limpo? No, no livro do Uncle Bob, ele fala que não existe exatamente uma definição, inclusive ele traz uma analogia que eu acho interessante, que é de escolas de pensamento, que ele faz relação com escolas de arte marcial, e que não existe uma arte que é melhor que todas as outras, né? Existem diferentes escolas, cada um vai defender mais a sua, e, enfim, às vezes um mestre de uma escola cria sua própria escola depois, e, e tanto que ele conversa no livro, ele traz o relato de o que vários programadores pensam sobre código limpo, mas em geral, uh, essas explicações convergem para um código que é fácil de entender e modificar. Isso continua sendo extremamente amplo, né? Porque as pessoas vão ter visões diferentes sobre o que faz um código ser fácil de entender e modificar. Em geral, envolve bons testes, e eu boto isso como primeiro ponto, porque eu diria que é um dos mais importantes. Bons nomes, porque código é comunicação, né? Com as outras pessoas que vão ler o código. Envolve bons comentários, boa arquitetura, uma definição clara de quais são as camadas de abstração do teu código, como elas devem se comunicar para conseguir construir um software fácil de entender e modificar, e etc. São muitos pontos. E, enfim, responder exatamente os pontos subjetivos do que significa algo ser bom é o que eu vou trazer mais para o fim. E isso quero mais motivar o porquê isso importa. Uh, Bom, é fato que a gente passa mais tempo lendo e navegando por código do que especificamente escrevendo código, né? Isso já foi medido. É porque para escrever um código novo, a gente precisa entender o código na volta, né? Até para entender se a gente pode reutilizar algo, se a gente precisa cuidar para não uh, quebrar alguma outra coisa que já foi feita. Então a gente está constantemente, ou enfim, quando a gente tem um problema que a gente quer corrigir, ou um comportamento que a gente quer modificar, a gente precisa ler e entender o código e navegar pelo código.
E é para isso que a gente precisa otimizar a escrita do nosso código, né? A comunicação. Ah, aí tem um exemplo que eu acho legal de pensar, que é numa hackathon, normalmente se fala quem vê de fora é um comportamento meio esquisito que normalmente se produz muito em muito pouco tempo numa hackathon. Então, tu faz uma aplicação inteira ali, né? Ou pelo menos um início de aplicação em 2 dias, e depois, quando tu tem um produto feito lá, eu quero aqui trocar a cor desse botão, leva uma semana, né? E que nem sempre é claro por que que isso acontece. E, e eu acho que uma coisa interessante de se observar é que escrever código novo, isolado, normalmente é a parte mais fácil. Não que seja fácil, mas é a parte mais fácil se comparado com o resto. Normalmente, se tu tem um código, mesmo um código legado, quando tu quer acrescentar uma coisa nova, se ela tá meio isolada do resto, normalmente não é difícil de tu acrescentar coisas e acrescentando coisas. E é por isso que é tão fácil de criar uh, bases difíceis de manter, porque quando ir acrescentando, normalmente não é tão custoso assim. A parte difícil é integrar com o que já existe sem quebrar o resto, né? Quando tu já tem um código ali que já tem os seus comportamentos e tu precisa uh, fazer esse novo código que tu vai fazer se comunicar com o que já existe de alguma forma. Quando precisa modificar, né? Esse código se comporta dessa forma, a gente quer que ele se comporte de outra forma, e mas eu não posso quebrar o que já funciona. Depois eu vou ler o comentário aí. Podem comentar na vontade, tá? Não vou ir lendo todos agora, porque eu me perco muito fácil. Mas comentem bastante à vontade, por favor. Ah, eu acho que tem bastante pano para conversa aqui. Ah, reutilizar o que já existe, né? Porque se tu vai escrever algo que já existe e tu não sabe que aquilo já foi implementado em algum lugar, é receita para dar problema mais para frente, quando tu precisa mudar aquilo. Tu não vai saber que existem outros lugares que já também faziam aquilo. E, e enfim, tu vai ter que ficar passando mais tempo tentando encontrar qual é o problema, reproduzir o problema, consertar o problema. A parte difícil, né, também é entender, reproduzir, corrigir problemas. A parte mais difícil dos problemas normalmente não é fazer a alteração no código, né, e sim tu conseguir entender por que que aquilo está acontecendo, tu conseguir reproduzir de uma forma que tu corrija de uma forma que não quebre o que já existe e que aquilo não volte a se repetir. Integrar novas pessoas na equipe é uma parte difícil, né, porque muitas vezes acontece tu tem uma equipe pequena ali, uma, duas pessoas, elas montam um sistema inteiro, elas entendem tudo, então ainda assim pode ser fácil elas andam muito rápido, mas para realmente escalar, tu precisa colocar mais pessoas na equipe, então se elas não conseguem entender, uh, se não for claro de entender, é mais demorado e mais difícil de integrar novas pessoas. E todo o resto, né? Segurança, consistência, concorrência, disponibilidade, eficiência, usabilidade, compartilhamento de conhecimento. E eu trago essas coisas só porque quando você fala na hackathon, normalmente o código da hackathon não leva tudo isso em conta, né? Não vai levar disponibilidade, eficiência, uma documentação completa para compartilhar conhecimento. Uh, e daí, quando todo o código que tu precisa fazer vai levar essas coisas em consideração, uh, enfim, vai ser mais difícil do que do que o código que tu tá fazendo na hackathon, de que tu só que tá isolado. E então a gente precisa se preocupar com manter o código limpo, né, entendível, fácil de navegar, porque sem isso a parte difícil fica mais difícil, né? Tudo isso que foi comentado aqui, se tu tem algum problema que tu quer melhorar, a disponibilidade, se que tu quer entender um problema, se tu quer integrar novas pessoas, quer modificar o que já existe, tudo isso fica mais difícil. Já é difícil, fica mais difícil quando o código não é, não é limpo. Tempo gasto em retrabalho aumenta, tempo gasto corrigindo problemas aumenta.
as janelas quebradas se multiplicam, né? A teoria das janelas quebradas é que fala que quando tem um lugar que ele está mal cuidado, as pessoas não se importam em manter ele num bom estado, esses problemas tendem a aumentar, né? E se não tem janelas quebradas, é mais difícil de se quebrar a janela. Eu acho isso interessante de observar, particularmente quando a gente vai fazer um código que utiliza algo que já existe. Se esse código que já existe não foi bem pensado, uh, a gente vai reproduzir todos os problemas desse novo código. Não necessariamente com Ctrl+V, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V, mas, enfim, a gente vai utilizar um código que já faz algo parecido com o que a gente já existe, com que já existe. E, enfim, né, se ele não tiver sido bem, bem limpo, essa sujeira vai aumentar. E a dívida técnica, ela aumenta com juros compostos, né? Justamente por isso ela se multiplica exponencialmente, porque cada problema é um possível multiplicador de problemas. Por isso, o tempo usado para limpar o código, na verdade, é um investimento, porque depois tu paga essa dívida com juros compostos. Uh, ok, e o processo de escrever código limpo. O Kent Beck escreveu essa frase, make it work, make it right, make it fast, porque a gente não escreve um código bom de primeira, assim como a gente não escreve um texto bom de primeira, né? A gente vai escrever um rascunho e depois vai iterando, melhorando esse rascunho. E eu acho interessante de destacar isso, porque depois que tu tem algo que funciona e tu garante que ele funciona através de um teste, tu consegue melhorar ele, make it right, né? Melhorar ele de uma forma mais limpa, mantendo as garantias de que ele funciona, e depois tu consegue deixar ele rápido, mantendo as garantias de que ele funciona. Se tu tentar fazer isso de uma vez só, né, primeiro já escrever direto um código que seja fácil de entender, performático e que funciona, tem mais chance dele, enfim, não cumprir alguma dessas coisas, né? O processo normalmente se fala tanto em test first. TDD tem os seus desafios, mas eles têm boas e que, enfim, falar sobre isso é um assunto que é importante ser trazido em discussões futuras, né, com os desafios e como a gente enfrenta isso. Mas eles é que nos permitem essa interação. A regra dos escoteiros de que é importante deixar o código mais limpo do que quando tu encontrou ele. E os dois chapéus da refatoração, a regra dos escoteiros é uma analogia que o Uncle Bob traz justamente no Clean Code. Dois chapéus da refatoração é algo que o Martin Fowler traz no livro de refatoração dele. E tudo isso traz a ideia de que a gente está constantemente iterando, né? A gente não, assim como a gente não toma banho uma vez só na vida, né? A gente tem que estar todo dia tomando banho. A gente não existe um momento em que a gente limpa o código e daí para frente a gente só escreve código limpo, né? A gente tem que estar constantemente uh, revendo isso, melhorando o código. Porque no final das contas, enfim, já estou me encaminhando aí para o encerramento, a gente quer software de qualidade, né? O produto, que o nosso produto final, do que o código entrega, tenha qualidade. E já foi demonstrado por dados de que isso está totalmente relacionado à velocidade de entrega. É o que já se percebeu que o modelo Waterfall, o grande problema era esse, porque o ciclo de feedback era muito longo e tu precisa de feedbacks contínuos para conseguir desenvolver algo certo de qualidade. Isso foi demonstrado com dados. Equipes que fazem softwares melhores são equipes que entregam constantemente, e as equipes que demoram para entregar, que têm ciclos mais demorados, elas desenvolvem software de menor qualidade. Isso já é algo que era intuitivamente percebido que foi o que motivou todo o movimento de desenvolvimento ágil,
mas é demonstrado por dados no State of DevOps Report. Para desenvolver com velocidade, a gente precisa de código limpo, né? Todo mundo já foi, em algum momento teve seu desenvolvimento dificultado, atrasado por, enfim, encontrar problemas no código. Então, a gente precisa disso, de manter o código limpo. Para a gente conseguir isso, a gente precisa estar refatorando constantemente. Mas, para refatorar constantemente, a gente precisa ter confiança. Porque senão a gente vai ficar com medo de essa mudança não vai quebrar o que já funciona. Se a gente não tiver confiança de que a gente pode fazer a mudança para melhor sem quebrar o que já funciona, a gente não vai fazer tantas melhorias. Então é essencial a confiança. E por isso a gente precisa de bons testes. E daí o que eu quero trazer é um dos pontos que eu acho essenciais em bons testes e, enfim, esperar levantar aí para que essa discussão siga, né? Não fique só nessa talk. Então, o que eu vou propor é um espaço para discussão. Eu não sei se esse formato vai ser o melhor. Eu criei uma página no Notion que eu já vou mostrar para vocês. Enfim, ele está num lugar aleatório, mas eu já movo essa página. Depois eu passo o link. E a ideia é que essa página a gente possa compartilhar conhecimentos sobre design de código. Sirva como referência para code reviews, né? Então, se existe algum problema que já foi discutido de por que a gente faz isso dessa forma, por que isso é melhor, é legal a gente ter um ponto para a gente poder linkar no code review. E diferenciar boas práticas de práticas legadas. Nesse caso, eu não estou usando práticas legadas como algo pejorativo, né? E sim como algo que simplesmente se faz e não necessariamente se sabe se aquilo se faz porque se considera que é o melhor, de fato, ou se é porque, enfim, foi feito em um momento, se considera que aquilo é o jeito que se faz as coisas e se segue em frente. Então, eu sei que foi bem abstrato, tá? Então, se o pessoal esperava partes mais práticas, foi mal, mas eu acho que o que eu quero tentar trazer aqui era motivar e levar para essa ideia de debater e falar e botar isso num algo que siga em frente, né? Que não seja algo que só viva num lugar fixo. E por mais que e eu gosto de trazer essa ideia como debate, porque se a gente define isso como esse é o nosso guia que a gente segue, apesar de ser também importante, é importante que exista o debate sobre o guia, né? E que esse debate seja também fácil de encontrar e de contribuir. Então eu criei essa página e eu já botei vários dos meus pensamentos. Daí o que eu quero trazer, por exemplo, é o de testes, né? O que são bons testes. O formato que eu propus aqui, vamos ver se funciona, é ter tópicos e comentar. Aqui pode ter algum texto mais explicativo, se for necessário, mas utilizar comentários para ver, enfim, quem falou aquilo, porque eu pensei que se eu escrevesse aqui direto o que eu penso, né? Devemos fazer assim e não assado. Cria um tom impessoal que não é a ideia, né? A ideia é mostrar que isso, que também é importante existir esse guia, mas são coisas separadas, né? Uma coisa é o debate, outra coisa é o guia que é gerado. Então, bons testes para mim significa testar comportamento e não testar implementação. Isso significa minimizar muito, por exemplo, o uso de mocks. E é algo que eu não vejo sendo tão frequente. E daí, esse é um exemplo que eu não sei se é porque se considera de que o melhor jeito de testar determinados tipos de função realmente são usando mocks e, enfim, existem bons motivos para isso, e daí eu espero que as pessoas que acreditem nisso defendam, ou se isso foi escrito inicialmente usando mocks, porque quem escreveu, enfim, era a maneira que a pessoa acreditava ser melhor,
e isso foi simplesmente sendo mantida porque, enfim, a pessoa viu, ok, é assim que a gente faz, segue em frente. Tem um vídeo que eu acho bem interessante que ele fala justamente sobre isso. TDD, where did it all go wrong? Uh, que a motivação para escrever um teste não tem que ser um método. Eu preciso de um método que faz tal coisa, então antes de eu escrever esse método, eu vou escrever um teste, né? Isso seria o TDD, tu vai escrever o teste antes de escrever o método. Mas o gatilho para tu escrever o método não tem que ser o método em si, e sim o comportamento, o requisito da tua aplicação final. Porque se tu faz o teste baseado no método, uh, quando tu quiser mudar, e a gente quer estar constantemente mudando, se o comportamento final observável não mudou, a gente não deveria precisar mexer nos testes. Mas, enfim, se eu usava um método aqui e agora eu uso, todo esse método agora é uma classe, ou sei lá, eu uso uma factory aqui, eu não preciso necessariamente de um teste para essa factory, se essa factory ela é um detalhe de implementação para algum comportamento. Isso não é diminuir a cobertura de código, porque se essa factory ela é útil para algum comportamento, ela vai estar coberta por testes, só que tu vai saber quais são os comportamentos reais que são relevantes para aquela factory, né? Então, não é que não é não testar todo o código importante faz sentido ele estar testado, mas faz sentido ele estar testado no contexto que ele é relevante para o problema que aquele código está resolvendo. Uh, Enfim, ainda é abstrato, eu quero trazer exemplos, inclusive eu não consegui, não, eu queria ter chegado aqui já com esse exemplo, mas enfim, eu vou escrever e até é melhor que esteja numa página de discussão para que isso viva, né, por mais tempo depois da talk, porque se fosse só aqui eu não teria o exemplo aqui e pronto, acabou. Mas eu quero trazer e refatorar esse exemplo para como uma forma que eu acredito que seria mais interessante de testar e que se possa debater em cima, né? Enfim, se debater ideias, né? Porque pode ser que outras pessoas tenham percebido algo que eu não percebi de por que esse modelo não funciona tão bem e quando é que ele não funciona. Então, só para encerrar aí, ver o que vocês têm para comentar. Quem tiver curiosidade, né? Eu queria especificamente ver que o Uncle Bob fala, né? Eu li o livro e fiz um resumo com todas as partes que eu considero relevantes e fiz comentários sobre eles. Eu tenho, por exemplo, aqui. ah, Depois eu tenho que pensar onde botar esse link também. Ah, ó, enfim, é uma página pública no meu Notion pessoal, porque, enfim, eu resumi o livro todo, escrevi em inglês, porque eu tinha começado a escrever em inglês e continuei escrevendo em inglês no meu Notion pessoal, mas é uma página pública que qualquer um pode acessar, e daí eu li o livro e fui resumindo os tópicos e botando meus comentários. Por exemplo, aqui ele fala, o Uncle Bob defende no livro dele que a primeira regra das funções é que elas devem ser pequenas, e a segunda regra é que elas devem ser menores ainda do que isso. E eu não acho que essa regra ela é muito. uh, eu acho que ela confunde um pouco a consequência com a causa, porque realmente funções menores tendem a ser mais fáceis de entender que funções grandes, mas não significa que tu precise deixar elas o menor possível, né? Ele defende linhas de funções de 2 a 4 linhas. Uh, Porque às vezes uma função de 10 linhas, se ela segue outras boas práticas, como don't repeat yourself, não misturar níveis de abstração, se ela for fácil de entender, ela não precisa ser menor do que 10 linhas, ela é fácil de entender e tu forçar a diminuir pode te forçar a criar abstrações ruins que na verdade não existem só porque tu quer que elas sejam menores. Inclusive tem um exemplo aqui que ele quebra essa função aqui em três
E ele diz que cada uma dessas funções está fazendo uma coisa só, mas uma delas se chama Calculate and Deliver Pay, o que claramente mostra que essa função está fazendo duas coisas. Isso não é um problema, algumas funções vão precisar fazer mais de uma coisa, né? Enfim, quebrar não necessariamente vai melhorar, vai só te forçar a criar nomes e abstrações que não necessariamente existiriam sem esse tipo de restrição. Enfim, tem todo o livro aqui, se alguém quiser. Todo não. A maior parte do que eu achei relevante, resumido, se enfim, alguém estava especificamente, eu quero ver o que o Vitor vai falar sobre Clean Code, tá ali, o que eu falaria sobre o livro Clean Code. E, enfim, não sei se esse é um formato que vai funcionar bem, é um teste, mas vê aí o que o pessoal acha desse formato de debater essas questões e, enfim, com certeza o ideal aqui é trazer exemplos e debater em cima desses exemplos práticos, é o que eu pretendo fazer. Enfim, encerrei aí, deu. Sim, compartilhar o link. E, por favor, deixa eu ver o que tinham falado ali em cima. Alterar um simples campo para enviar para o Sinacor. Alterei aqui uma linha e 2 dias para homologar e entender os procedures do Sinacor, para saber o que estava acontecendo. Um procedure tem 5.700 linhas e outro tem 3.700 linhas. Eu não entendi o exemplo, João. Ah, sim, vou mandar no Slack. Não sei se o João ainda tá aí. Eu já mandei lá, o Vitor, lá no Altec. Boa. Mandou o quê? Pera. Ah, boa. Essas mensagens, Vitor, foi de quando você estava falando de complexibilidade de código, né? Que você leva mais tempo tentando entender do que alterar. Aí foi quando eu falei, quando o Machado falou da intranet legada. Entendi, pode crer. É, exatamente. É exatamente essa ideia. A linha do Sinacol, a alteração, é uma linha de código. É um campo e uma atribuição desse campo. Só que, infelizmente, não é só isso, né? Tem essas duas procedures aí que parecem um livro de Harry Potter. É. Pode falar, José. Ô, Vitor, pode voltar lá, acho que na segunda página do slide, por favor? Tá. É aquela mesmo, onde você dá algumas sugestões de boas práticas. Bons testes, tá. Eu queria acrescentar um ponto ali aproveitar que estamos reunidos aqui em comunidade, na parte de comentários. Uma coisa que eu vejo é que muitas das vezes a gente replica comentários do que já é óbvio. Por exemplo, eu estou lá numa entidade produto e eu tenho uma propriedade chamada ID, e aí eu já vi PRs sendo bloqueados porque tinha que ter um comentário informando que aquela propriedade era um ID. Outra coisa que você comentou aí sobre review de código. Eu vejo alguns repositórios que só exigem uma prove. Cara, eu acho que uma prova é muito superficial. Eu acho que tendo 2 approves é uma boa métrica para ter a visão de 2 pessoas diferentes. Você também comentou sobre comportamentos. Eu percebo que a gente utiliza pouca programação orientada ao comportamento porque a gente deixa nossas propriedades públicas. Então, é natural que a gente saia atribuindo valor às propriedades e replicando pelo código, e chega em um momento que é custoso tornar essa propriedade privada. Beleza. Cara, muito obrigado por trazer esses pontos. É justamente esse tipo de coisa que eu acho que faz muito sentido de, de trazer, né? Por exemplo, lá naquela página de debates. Por exemplo, sobre comentários, eu acredito que existe muito essa divisão divisão de visão sobre comentários, que algumas pessoas demonizam demais comentários e porque elas, enfim, foram machucadas por problemas como esse que tu comentou, né? De eu preciso comentar o óbvio aqui, sendo que não seria necessário. E
com certeza, perfeito. Existem muitos exemplos de comentários que são supérfluos, que eles não devem, não tem por que eles existirem. Mas eu também vejo muito o movimento contrário. As pessoas ficam muitas vezes com tanto medo de colocar comentários, porque o próprio Uncle Bob, no livro dele, ele fala que comentários, eles são sempre um problema. Às vezes eles são necessários, mas é porque, enfim, a gente falhou em comunicar o que a gente precisava comunicar por código. Só que existem certos tipos de informação que tu não consegue comunicar claramente somente pelo código. Então, quando tem como, por exemplo, se o campo é ID, eu não preciso de um comentário dizendo que aquele campo é um ID, perfeito, concordo 100%, mas existem certos tipos de informação, como por que a gente fez a ausência de informação, né? A gente está fazendo X aqui, por que a gente não está fazendo Y? Pode ser que seja importante tu comunicar aquilo ali, e tu não vai ter um código que é faz X e não Y, o nome do método, para tentar explicar a função. E talvez queira dizer o motivo de por que tu não faz Y, e daí tu não vai ter uma função que o nome é faz X e não Y, porque senão, sabe? Então existem muitos tipos de informação que é bom que se use comentário, que não se tenha medo de usar comentário, porque, enfim, assim como é verdade que existem comentários supérfluos que a gente pode deletar, eu já vi gente deixando de comentar porque acha que o código tem que ser autodocumentado, se tem comentário é um problema, porque o comentário vai ficar desatualizado, enfim. E eu acho que é legal criar exemplos, inclusive o Uncle Bob, ele tem no livro dele exemplos de comentários que são supérfluos e não são supérfluos, então ele mesmo tem uma boa lista e eu acho que a gente pode usar aquela lista e acrescentar nossas próprias opiniões para justamente poder usar como base de discussão, por exemplo, a MPR, olha isso aqui, esse PR que foi bloqueado por causa desse comentário aqui, mas nesse caso ele não é necessário e ter uma discussão que não fique restrita só àquele PR, né? Próximo. Perfeito. Quem está de mão levantada pode falar. Opa. Bom, primeiro, parabéns pela talk, Vitor. Acho que é um assunto bem relevante e acho que você conseguiu trazer uns pontos bem legais aí na talk. E o que eu queria trazer, na verdade, não é nenhuma pergunta, mas é mais uma vivência que a gente... Coisas que a gente passou, né, aqui no chapter de Android, né, e coisas que a gente fez, né. Então, a gente se discute muito, né, já discute muito sobre qualidade de código, clean code, né, e dessas discussões todas a gente montou o nosso guideline, né, então a gente tem na Chapter hoje uma página do Notion com todo o nosso guia de estilo, né, que faz sentido para a nossa linguagem, né, que a gente usa atualmente Kotlin, faz sentido para framework, né, então todo novo dev que entra na Chapter, ele se familiariza com o guideline, né, que a gente usa, né, isso tanto de arquitetura, código, etc, etc, e tem dado muito resultado, né, então a gente tem hoje PRs muito bons, né, então a pessoa chega, ela já abre o PR já seguindo todos os guidelines, assim, então a gente tem conseguindo uma qualidade de código muito boa, não que a gente seja uma maravilha, obviamente tem muitos pontos a melhorar, mas é interessante, talvez esse guideline seja bom linkar também nessa tua página, né? E depois eu mando o link lá, ou até mesmo boto o link lá para todo mundo ver. Perfeito, com certeza. Eu acho que uma coisa interessante também é ter um espaço para debater, né? Porque o guideline ele é importante, mas também é importante o debate, de poder se sentir à vontade de questionar ele, né? E, claro, a partir das discussões, usar as discussões, o resultado das discussões para, se necessário, alterar o guideline. É essencial ter o guideline, porque quando tá em dúvida, tu vai seguir o guideline, perfeito, tu vai ter a consistência, mas também tem a possibilidade de evoluir ele, né? Legal.
Perfeito. Aqui do lado de fundos a gente também tinha essa prática de se reunir uma vez no mês, 2 vezes no mês, para discutir sobre o nosso guideline. E quando alguma pessoa discordava de alguma das opções que estavam lá ou do que a gente estava discutindo, ela trazia as referências que ela se baseou, a gente discutia, colocava na mesa, fazia a votação e atualiza o guideline. Show, perfeito, muito bom. Tem mais alguém com mão? Não? Então tá, eu vou compartilhar essa página lá. Bom, enfim, já tem o link ali, mas eu vou botar ela também num lugar que faz sentido, porque essa página tá dentro do meu, uma parte pessoal minha lá do Notion. E, enfim, conversar para linkar esses guidelines que já existem e começar a trazer esse tipo de exemplo. Eu acho legal que é muito legal que exista já essas guidelines em determinadas equipes, mas é legal também ter um lugar em que a gente possa trazer isso não como um guideline, porque, sei lá, se a gente como equipe discorda do guideline da Warren, é legal que a gente tenha autonomia para desenvolver como a gente acha melhor, né? Mas existir esse espaço para discutir pode fazer com que a gente aprenda e talvez perceba que, na verdade, é legal, isso é legal que, olha, eles resolvem esse problema desse jeito, a gente pode pensar em incorporar na nossa equipe também. Então, essa ideia. E daí, enfim, eu vou falar mais lá no Outtalk sobre essas ideias que eu tenho pensado para a gente ir evoluindo isso. Muito obrigado pelas contribuições. Vou pedir para vocês os links certinhos já vou pegar o que vocês mandaram, mas vou pedir mais também lá depois. E é isso. Muito obrigado pela presença, pelas contribuições. Bom almoço. Valeu. Valeu. Bom almoço a todos.